Nós estamos no nosso tema Cada Vez Mais Um, e toda semana eu diria que nós estamos trabalhando um subtema. A semana passada a Ieda ministrou Cada Vez Mais Um, trazendo a ideia de estarmos sustentados ou estarmos estabilizados, fundamentados na fé. E hoje eu queria continuar, não falando de fé, mas trazendo um subtema, Cada Vez Mais Um. Fala assim comigo: pensando no outro. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim: pensando em você. Só que eu preciso fazer uma colocação. Não vale os parentes, os familiares. Por que não? Porque esse é o básico. Mas inclusive ao estranho. Amém? E aí, queridos, é um desafio para nós. E esse desafio, ele vai ser cada vez, me permita a redundância, cada vez mais desafiador. Pensando no outro. E eu queria pensar um pouco sobre isso. Uma grande verdade dos últimos tempos, dos últimos dias, e aí eu falo num sentido geral, mas está afetando a igreja, ok? Mas vamos falar num sentido geral. Uma grande verdade que a sociedade tem vivido é o individualismo. Se nós perguntarmos, com toda a liberdade de fazer essa colocação, aos nossos queridos irmãos mais experientes de vida, a irmã Terezinha, o irmão Camargo, quem mais aqui? Deixa quieto. Se nós perguntarmos para ele, se nós perguntássemos como era há 20 anos atrás, 30, 40, não vou aumentar muito não, mas como era há um tempo atrás, a sociedade, a humanidade, ela tem se tornado meio que individualista. Já perceberam isso? Já viu aquela expressão, cada um para si, Deus para todos? E a tendência parece que é cada vez o quê? Piorar. Aliás, queridos, existem alguns países que não existe mais essa questão da comunhão. Nós temos alguns amigos que dão aula no IFC e eles tiveram experiências de ir para outros países na Europa, e eles falam que a igreja lá é algo totalmente diferente do que nós vemos aqui. Esse negócio de chegar na porta da igreja, abraçar o irmão, cumprimentar, esse negócio de comer junto, fazer comunhão, ir na casa um do outro, fazer um churrasquinho, isso aí lá em alguns lugares não existe mais. Isso é uma tendência. Agora veja, além do individualismo, o outro extremo é que não querem mais servir ao outro. Não se importam mais um com o outro, não se importam mais com as necessidades um do outro. E isso nós olhamos, queridos, infelizmente está atingindo as igrejas, não estou falando só daqui. E em nome de Jesus, que não seja a sua realidade, que a sua realidade seja o contrário daquilo que nós vamos ver, do que Jesus nos ensinou e depois Paulo complementou. Que nós possamos entender que o propósito de Deus não é esse, do individualismo, cada um para si e Deus para todos. Pelo contrário, o nosso tema é muito claro, cada vez mais na unidade. E aonde? Na multiplicação. E aí a gente estende muitas outras coisas. Agora, como equacionar o nosso tema nesse rumo que o mundo tem tomado de individualismo? E nós vamos, como cristãos, nadar contra a maré. Nós vamos, como cristãos, nadar contra aquilo que o mundo quer e, pior ainda, quer enfiar goela abaixo que eles estão certos. E quando eu falo isso, eu falo da desconstrução da família, por exemplo. E é interessante, queridos, como muitos deles tentam desconstruir a família, afrontando a gente, nos chamando de conservadores, e somos mesmo, amém, queridos? Nós conservamos a palavra de Deus, nós conservamos os ensinos de Jesus, e etc, etc. Confrontando a gente, nos chamando de tantos adjetivos aí ruins. Mas uma verdade nós estamos na contramão do mundo. E a tendência é piorar. A resposta é fácil. Se nós olharmos para o que Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui.
A resposta vai ser fácil quando eu perguntei como equacionar essa mentalidade que está tomando conta da sociedade, como equacionar com aquilo que nós estamos pregando, cada vez mais cada vez mais unidos, cada vez mais próximos. Como equacionar? Olhando para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 20. O meu texto da mensagem não é Mateus. Depois nós vamos para outro texto, mas aqui é só para a gente fazer uma introdução. Mateus capítulo 20, versículo 25 diz assim: Mas Jesus os reuniu e disse: Entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão debaixo dele. Veja que Jesus está falando a respeito dessa questão de individualismo, de servir um ao outro, e Jesus está dizendo: olha, o seguinte, entre os ímpios, lá eles são tiranos. Em outro contexto desse mesmo texto, Jesus vai dizer que lá no mundo os maiores mandam nos menores, que lá no mundo os menores têm que servir os maiores. Mas Jesus está dizendo, lá é assim, versículo 26, mas entre vocês, ou entre vós, deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês, deverá ser o servo. Lembra que eu disse que estamos na contramão? Jesus está dizendo assim, lá fora, os ímpios são assim, tiranos, e etc, etc. Aí ele fala, mas dentre vocês, entre vós, eu poderia transliterar esse texto e dizer, aqui dentro, como cristãos, não é isso? Então Jesus está dizendo, aqui não, todo aquele que quiser ser importante, que seja servo, que sirva. Por isso que o nosso tema, pensando no outro. Para eu te servir, eu tenho que pensar em você. Eu tenho que analisar qual é a sua necessidade. Quando a Fabiola me contou ali que caiu a roda do carro e etc e tal, eu falei, e aí? Ela falou, não, o Nelson, o esposo, já veio, já está lá cuidando do carro. Então tá bom. Mas se ela tivesse dito, o carro está lá, irmãos, eu ia encerrar o culto. Eu falei, irmão, vamos ajudar, vamos tirar o carro da irmã no meio da rua. Por quê? Não adianta só falarmos, nós temos que ter também atitudes. Dentre aquilo que nós podemos fazer em prol do próximo. Dentre aquilo que nós podemos fazer para ajudar o próximo, num sentido geral. Porque Jesus está estabelecendo um padrão. Aqui não, aqui é diferente. Dentre vocês é diferente. Lá fora, os ímpios fazem assim, mas aqui não. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá servir como um escravo. Cada vez mais um, pensando no outro. Você quer ser o primeiro? Você quer ser o maior? Sirva. E quem foi que estabeleceu esse padrão? Não é o Sival, não é o pregador, não é o irmão Zé, o João, não. Quem que estabeleceu esse padrão? Jesus. É Ele quem está dizendo. Aquele que quer ser o maior, que primeiro sirva. E Jesus não nos ensinou apenas com palavras. Ele ensinou com atitude. Ele fez. Ele demonstrou. Ele serviu e etc. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que talvez você possa pensar assim, poxa, mas isso é pesado demais. Mas esse é o padrão. Talvez você possa até pensar assim, mas eu não consigo. Mas pelo menos você quer tentar. Porque tem gente que pode falar assim, eu não consigo e nem vou tentar fazer. Não, pelo contrário. Eu posso não conseguir, mas eu vou tentar. Eu vou começar. Eu vou batalhar para um dia eu alcançar, para um dia eu chegar lá. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa disse para mim, num contexto da igreja, pastor, eu não tenho fé para isso, eu não consigo. Aí eu disse, como se diz o ditado, gruda em mim e vamos caminhar junto, daqui a pouco você vai conseguir. Passou uns anos, um dia ele chegou para mim, pastor, eu estou conseguindo. Sabe o que é isso, queridos? É reconhecer que às vezes eu não consigo, mas aos poucos eu posso conseguir. Lembra, se eu não me engano, posso estar enganado, o Jairo. Quando Jesus falou a respeito da cura do filho dele, quando ele falou assim, Jesus, eu não tenho fé para isso, a minha fé é pouca, ajuda na minha fé. Ele pediu ajuda.
nós também podemos pedir ajuda. Eu ainda não consigo. Eu ainda não sei, eu ainda não posso, mas você quer. Se você disser que quer, Deus vai te ajudar. Né, Machuca? Então vejam, queridos, é um desafio para nós. O versículo 28, ele fala assim, ó: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Queridos, a atitude, Jesus está falando de quê? De palavra ou de atitude? A atitude de vocês deve ser. Ele não está dizendo, olha, pensa bem, se for possível, não. Deve, temos que fazer. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem. Por que igual? Porque ele mostrou na prática. Ele fez. Por mais comprometedor que seja falarmos sobre isso, é o desafio que Jesus tem para nós. Pode ser que eu não consiga, com as minhas limitações. Pode ser que de repente eu não consiga te ajudar em algo. Mas no mínimo, eu vou me esforçar para orar por você. Ou procurar quem possa te ajudar. Pode ser que eu não possa te ajudar. Mas de repente eu sei, olha, tem um fulano de tal, tem um Beltrano, tem um ciclano. Esses aí pode, deixa eu falar com eles. E eu já vivenciei isso na igreja, queridos. De pessoas que às vezes me procuram, pastor, estou precisando de uma ajuda assim, assim e tal e tal. Às vezes foge da minha alçada, foge da minha limitação. Mas eu falo assim, ó, pera aí que eu vou ligar para alguém. Esta pessoa, ela consegue. E quantas vezes, como igreja, nós já ajudamos e servimos pessoas? Como? Talvez um contato. Outro dia tinha um irmão, ele estava sofrendo para cortar uma árvore. O tronco dessa grossura ia lá com um facãozinho lá. Aí o irmão da igreja parou e falou assim, irmão, eu conheço um cara aqui da igreja que tem uma serra, uma motosserra elétrico. Ah, é? É. Pera aí, pastor, o senhor está em casa? Estou. Empresta a sua serra para nós. Vem buscar. O que é isso, queridos? É um pensando no outro. Foi lá, buscou, levou, picotou a árvore todinha, coisa que ele ia levar, sei lá quanto tempo no facão ali, calo na mão, que com certeza ia estourar. Mas ele foi lá, porque um não pôde ajudar o outro com a informação. Eu sei quem tem uma ferramenta, ponto. Então veja, às vezes eu não consigo fazer, mas eu sei quem consegue. Alguém está precisando de dinheiro aí? Irmão, é só brincadeira. Eu conheço alguém que pode. Quem quer o contato dele aí? Quer? Poderia mencionar alguns textos para vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você conhece ele? Liga para ele. Tem o contato dele? Liga para ele. É aquele que pode nos socorrer. Brincadeiras à parte, queridos, que nós possamos ter atitude. Vamos ver um texto que, na prática, entre os irmãos, começou a dar uns problemas. Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus morreu, foi para o céu, depois de ressurreto, e passou o tempo, a igreja estabelecida, passou alguns anos, começou a dar problema. Aí eu pergunto para vocês, só lá na igreja de Roma teve problema? Não. Será que aqui estamos sujeitos também a ter problemas? Vamos ver um exemplo de um pessoal, de um povo, que também tiveram problema. E aí eu vou dizer algo, irmãos, antes de falar o texto. Às vezes, eu vou dizer o nós como forma genérica. Não estou generalizando, apontando o dedo para você, mas no sentido geral. Às vezes, nós fazemos tempestade num copo d'água. Já ouviu falar essa expressão? Às vezes pegamos coisas pequenas, coisas passageiras, coisas tão sem sentido. E às vezes nós fazemos o quê? Um alvoroço. E é mais ou menos o que estava acontecendo aqui com o pessoal. E Paulo, usado por Deus, ele veio trazer um ajuste.
E que eu e você possamos guardar o nosso coração. E se por um acaso o ajuste for para você, fecha os teus olhos e fala: Deus, obrigado. Deus, chegou a minha vez. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, amém? Abra sua Bíblia comigo, capítulo 14 de Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 15 diz assim: se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar comendo ou a comer. Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu por ele. Até aqui por enquanto. Queridos, quando eu olhei para esse texto aqui, esses versículos, eu fiquei olhando e fiquei, eu diria, quase que rindo sozinho, porque Paulo, ele está tratando de algo tão, como eu disse agora há pouco, tão passageiro, tão pequeno dentro da igreja. No contexto aqui, só para vocês entenderem, o pessoal estavam brigando, porque um comia carne e o outro não comia. Eles estavam em confusão, porque um falava pode comer carne e o outro falava não pode comer carne. Não vou entrar no mérito da questão, mas a confusão aqui era essa. E quando nós olhamos, queridos, e aí me permita fazer outra colocação, nós seres humanos, quando nós juntamos, é natural que temos ou que teremos divergência, é natural. Se nós falássemos, vamos juntar a panela aqui depois do almoço, bora juntar, todo mundo vamos comer junto? Vamos. Talvez eu perguntaria assim: o que é que você vai levar, Marcelo? Eu vou levar estrogonofe. Talvez tem gente que fala assim: eu não gosto de estrogonofe, eu não vou. Não é assim? O que é que você vai levar, Jansen? Vou levar macarronada. Macarrão comi ontem, não vou. Não é assim? Às vezes por coisas tão pequenas, e aqui eles estavam brigando, estavam conversando sobre isso, e por causa disso Paulo traz essas palavras, e eu queria compartilhar, contextualizando. No geral, aqui a questão era por causa de comida, e Paulo fala assim, se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, olha que interessante, a verdade é que se aplica a outras situações também. De às vezes nós ficarmos incomodados com o outro irmão, com aquilo que o outro fez, com aquilo que o outro falou, às vezes nós ficamos incomodados. Às vezes nós não gostamos, às vezes nós não achamos legal e por aí vai. Então a verdade é que se aplica a outras questões também. Paulo está falando de comida. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que o outro come, olha que interessante, a variedade de ensinamentos e costumes que temos, de forma geral, eu não vou entrar no mérito, mas nós temos às vezes algumas diferenças por causa de costumes. E às vezes as pessoas não conseguem equacionar o fato dela pensar diferente. Eu estava conversando com o irmão antes de começar o culto. A gente entrou no assunto falando de algo. E aí ele usou um exemplo sem saber do que eu ia pregar. Eu vou me preocupar porque o outro irmão veio de bermuda na igreja? Por que não? Deixa o rapaz, deixa a pessoa. É o jeito dele, não é assim? Agora tem gente que, por causa de uma cultura, de um ensinamento, de um costume, ele não concorda, e por causa disso, às vezes, ele arruma uma confusão. O pessoal que está de bermuda aí, fica à vontade, viu, gente? Aí, Marcelo, fica à vontade. E a pessoa falou isso de forma positiva. Eu vou arrumar confusão porque o outro está de bermuda. Gente, Paulo está tratando de coisas mais ou menos assim. Aí vem uma outra questão. Questão de costumes, questão de outro fazer diferente. Eu cresci até os meus 18 anos de idade, quando mudei-me para Campinas, sem assistir televisão. Por quê? Porque a cidade que eu morava, a igreja que eu era, não podia assistir televisão.
A gente até assistia, escondido do pai e da mãe, e quando eles descobriam, quem aqui passou por isso? Deixa eu ver. Aí eu tenho uma amiga que fala assim, eu tenho uma dó do Sival. Por quê? Porque às vezes em roda de amigos, eles começavam a conversar sobre os desenhos animados da época. E eu ficava boiando. Por quê? Eu nunca tinha assistido. Agora veja, queridos, são coisas dos costumes, são coisas da vida, são coisas que você talvez faça e que eu não faço. Agora veja, Paulo está colocando uma situação que aconteceu na época, mas hoje pode acontecer conosco em outras situações. Agora veja, eu preciso ter maturidade em Deus, em olhar para o meu irmão e pensar no bem maior que Paulo vai dizer. Ele continua dizendo, você não estará procedendo com amor se continuar a comer. Olha que interessante, queridos. Em outras palavras, tem uma outra conotação que diz assim, se o teu irmão se escandaliza porque você come carne, não coma por causa dele, não por causa de você. Você é livre. Você entendeu? Se o meu irmão está se escandalizando, se o meu irmão está quase indo para o inferno por causa de uma atitude minha, muda a sua atitude, por amor a ele. O dia que ele entender, aí você está livre. E se ele não entender o resto da vida, Deus te livra dele. Agora veja, que é algo básico, Paulo está nos mostrando sobre isso. O que Paulo está dizendo é que se eu penso no outro, por causa da fé do outro, eu vou fazer para abençoar ele. Eu vou fazer por causa dele, até a maturidade chegar nele e Deus abençoar a vida dele. Ou o Espírito Santo me provar que eu estou errado. E aí? Tem os dois lados. E isso, queridos, já aconteceu comigo. Em alguns aspectos. Você olha algo e você olha e fala assim, poxa, isso não está legal, isso não está certo, e etc, etc, etc. E aí passa o tempo, e o Espírito Santo trabalha aqui, fala assim, você está errado. Por quê? Pode acontecer. Agora veja, queridos, a nossa base é a palavra de Deus, seja do lado de cá, seja do lado de lá. Em um ou outro, o Espírito Santo vai trabalhar com base na palavra de Deus. Mas o que você está disposto a fazer em prol de outrem? O que você está disposto a fazer? Agora veja, atitudes para como aqueles que precisam da nossa ajuda, e às vezes leva tempo. Há uns domingos atrás nós pregamos sobre Judas, quando Judas fala assim, de termos misericórdia daqueles que ainda não compreendem. Então eu vou agir com misericórdia, com amor. Ele termina o versículo dizendo assim, não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Irmão, isso aqui para mim foi muito forte, nessa versão. Por quê? O que é mais importante? Aquilo que eu faço? Aquilo que eu como? A minha atitude ou a morte de Cristo na cruz por causa de uma alma? O que é mais importante? Eu não posso abrir mão de algo por amor a outro que está indo para o inferno, ao qual Jesus morreu por ele. Eu preciso colocar na balança e dizer, Pai, me ajuda. Porque às vezes pode ser por um tempo, para que aquela pessoa possa ser transformada. E quando ele fala por alguém que Cristo morreu, significa que alguém pagou um preço por aquela alma. Alguém pagou um preço por ela, para que ela possa ser alcançada. Alguém pagou um preço para que ela seja alcançada. E talvez, por causa de uma atitude minha, talvez ela possa ser. A gente estava ontem fazendo uma reunião com o pessoal que vai fazer o evangelismo para a Páscoa. E a gente estava falando um pouco sobre isso.
Às vezes, uma frase, uma atitude que eu possa vir falar para alguém, essa pessoa possa se revoltar e nunca mais voltar numa igreja. E às vezes eu poderia guardar o meu coração e não falar nada, não fazer nada. Apenas entender, essa pessoa ainda não está madura para ouvir, para falar, para receber, para fazer. Às vezes eu só basta guardar meu coração. No tempo certo ela vai entender e ela vai mudar. Eu não vou brigar agora, deixa ela. Deixa ela. Sabe o que é isso? Que eles é pensar no outro. É olhar e falar assim, Jesus morreu por ela. O que eu estou disposto a fazer para que ela venha entender como eu entendo? Até ela entender, o que eu posso fazer para ajudá-la? Se eu tiver que parar de comer carne, que seja. Se eu tiver que parar de fazer tal coisa, de falar tal coisa, que seja. Mas no tempo certo Deus vai mudar ou o coração dela, ou o seu, se você estiver errado. A questão que Paulo está colocando, Jesus ter morrido na cruz por alguém, é mais importante do que as coisas que muitas vezes a gente arruma confusão. É mais importante. No versículo 16, ele fala assim, ó, não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Irmãos, eu fiquei olhando para esse texto, eu peguei várias versões e analisei, olhei, e é costume. Quando algum texto traz, eu diria, uma dificuldade de entender, você procura em todos os recursos que você tem. Outras versões, original e tudo mais. Mas o que ficou mais fácil de entender foi essa. Não faça nada que motive censura contra você. Em outras palavras, é aquilo que Paulo fala lá na frente. Foge da aparência do mal. Paulo vai falar lá em Coríntios, se tal coisa é motivo de escândalo, foge. Então, o que ele está dizendo aqui, não faça nada que motive censura contra você. Eu vou dar um exemplo bem básico, ok? Exemplos do dia a dia. Se eu sei que alguém se escandaliza porque eu, como um pastor, uso bermuda, o que eu devo fazer por amor a ele? Eu vou deixar de usar bermuda. Nossa, Sival, o seu exemplo é radical. Meu irmão, é só contextualizando. Espero que ninguém se escandalize aí, amém? Mas uma ocasião, uns anos atrás, eu viajei junto com o pastor, nós fomos ministrar lá em Araçatuba. E aí, nós chegamos no hotel, umas 5 horas da tarde, quando foi umas 7 horas da noite, nós saímos para comer, numa praça que tinha lá, que tinha restaurante, lanche, enfim. E eu fui de bermuda, e ele de calça. E um calor. Araçatuba, quem conhece, sabe que o negócio lá é quente. E aí eu olhei para ele de calça e falei, por que você não põe uma bermuda? Aí ele fez assim, ó. Aí eu falei assim, não entendi. Ele falou assim, Val, alguns anos atrás, por causa, eu entendo que foi esse texto aqui que pegou ele, por causa de muitas pessoas na minha cidade, onde ele mora, se escandalizar de ver um pastor de bermuda, eu parei de usar bermuda, por causa deles. Eu lembrei disso. Aí eu falei, você não está na sua cidade. Eu tentando instigar ele. Ele falou, então, não posso perder o costume. Não tenho mais bermuda. Você entendeu, queridos? Hoje eu olho para esse texto, lembrando daquele pastor, eu estou vendo o coração dele. Eu estou vendo que ele está submetendo a algo, pensando no outro. Pensando no bem melhor do outro. Está errado ele usar bermuda? Não está, mas para o outro que está, ele está praticando a Bíblia. Pastor, é difícil. Em alguns aspectos o preço é alto. Mas o preço maior, nós vimos no versículo anterior, quem foi que pagou? Foi Jesus lá na cruz. Então voltando, não faça nada que motive censura. Você pode não perceber, mas nós somos observados, sim ou não? Às vezes você não percebe, lá no ambiente que você trabalha, as pessoas que sabem que você é um cristão, elas ficam de olho em você.
E sabe qual é a grande verdade? Você pode acertar 1000 vezes, ninguém vai bater no seu ombro e te dar parabéns. Erra uma para você ver. Se não vão apontar o dedo para a sua cara e falar, você não é crente? Erra uma só. Agora, eu tenho que tomar cuidado, baseado nesse texto, para não dar motivo de me censurarem. Eu tenho que vigiar o meu coração, naquilo que falo, naquilo que faço, nas minhas atitudes, no meu dia a dia, para que não venha gerar censura. Você vai, mas é difícil. Eu sei que é. E tem coisas que nós não vamos conseguir. Mas no máximo eu tenho que o quê? Tentar fazer. E se eu tenho consciência que você se escandaliza porque eu uso manga longa, por amor a você, eu posso falar assim, eu vou parar de usar manga longa. E talvez eu vou conversar com você, pedir licença quando eu usar. Por quê? Porque haverá momentos que eu vou precisar usar. É só um exemplo, tá, gente? Agora veja, Paulo está ensinando, não faça nada que dê motivo. Principalmente quem está à frente liderando. Aqui vem uma palavra para todos os líderes, a começar os pais. Você é um pai, você é um líder, amém? Ah, mas eu não tenho filho ainda. Mas um dia vai ter. E tem pessoas te observando. Em geral, para todos nós. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho que ter o meu coração com amor, pensando no outro. Se o outro está se escandalizando, que eu possa guardar o meu coração. Eu decido o que faço e o que não faço. As minhas atitudes em tudo que eu faço. Então eu preciso, no temor do Senhor, vigiar o meu coração. E aí ele fala, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Às vezes eu tenho consciência que o que estou fazendo está certo. Às vezes eu tenho consciência que a pessoa que está me censurando, ela está errada. Mas por amor a ela, eu vou continuar orando por ela, eu vou continuar pedindo a Deus para abrir os olhos dela. Mas por amor a ela, às vezes eu posso abrir mão por causa dela, não por causa de mim. Muitas vezes a outra pessoa não vai entender por não ter maturidade ou por falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento. Eu me lembro que uma ocasião, uma pessoa da minha família, ela censurou a minha esposa, porque ela estava de calça. Nós estávamos indo para uma outra cidade, e aquela pessoa da família começou a censurar a minha esposa. E a Luz estava de calça. E ela estava de esmalte. E a pessoa censurando. E aí eu só dei aquela olhada para minha esposa, dizendo o que para ela? Fala nada. Deixa acontecer. E continuamos a viagem. E aquela pessoa censurou, mas passou um pouco, aquela pessoa começou a falar mal do pastor dela. Começou a falar mal da mulher do pastor, dos filhos do pastor, da líder disso, líder daquilo, e começou a falar mal. Aí, eu vou usar uma expressão para vocês entenderem. Como a minha esposa, ela é agregado à família, e eu sou família, aí eu falei, agora eu tenho autoridade para falar. Aí eu disse para aquela pessoa, legal, né? Você censura quem usa esmalte, você censura quem usa uma calça, mas você está falando mal do seu pastor. Você está falando mal da esposa do seu pastor. Você está falando mal das pessoas da igreja. A Bíblia diz que isso é maledicência, isso é fofoca. Deus abomina. Você vai para o inferno por causa disso. Porque a Bíblia diz que os fofoqueiros serão lançados no inferno. O que você acha disso? Eu não tinha pensado nisso. Falei, então pensa antes de falar. Porque o fato de alguém usar uma roupa diferente não é motivo para você condená-lo ao inferno. A Bíblia, se eu te pedisse prova de que quem pinta a unha, quem usa calça vai para o inferno, você não tem prova bíblica. Mas se você me pedir prova de quem fala mal dos outros, quem faz fofoca, vai para o inferno, eu te dou um monte de texto bíblico. Já viu aquela expressão, toma? O resto da viagem foi aquele silêncio, oh, aleluia. Sabe o que significa isso, queridos? É muitas vezes a pessoa não tem entendimento, não conhece a Bíblia.
ela está fora. Naquele momento eu corrigi, porque era família, amém? Mas às vezes, guarda o coração, passou uns anos, contexto família, estávamos na praia, e aquela pessoa que censurou a minha esposa estava de quê? De calça, na praia. Aí eu cheguei, encostei e falei assim, e aí, tudo bem? Falei, tudo bem. Falei, você mudou o seu conceito? Ela falou, qual? Agora pode usar calça? Ela virou para mim e falou assim, me perdoa. Falei, agora está tudo certo. Nunca mais toquei no assunto. Porque passou o tempo e ela entendeu. Então, queridos, às vezes, a outra pessoa ainda não tem maturidade. A outra pessoa ainda não conhece a Bíblia, ainda não tem um conhecimento. Guarda o coração. No tempo certo, Deus vai trabalhar. Para que eu vou arrumar uma briga desnecessariamente? Deixa Deus trabalhar. Versículo 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, Paulo está resumindo, ele está apontando o que tem mais valor. Vocês estão brigando porque se pode comer carne, se não pode, etc. Mas afinal de contas, tem coisa além, tem coisa mais importante. Ele compara o reino de Deus com as coisas terrenas e coloca em questão o que ele estava tendo problemas, a comida. O reino de Deus é mais importante, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Pode não ser comida o que vem a ser o motivo muitas vezes de problema entre nós. Pode ser outras coisas, cuidado. O reino de Deus está acima. O reino de Deus está acima dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. O que é mais importante, o reino ou as situações passageiras da vida? O que é mais importante? Quando Paulo fala o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Eu fui dar uma olhada, e é interessante que agora você tem algumas ferramentas aí da internet. Eu fui dar uma olhada no dicionário, a IA apareceu. Aí eu olhei a IA e olhei o dicionário. A IA tem uma vantagem, ela faz um resumo. O dicionário você pega, irmãos. Quando eu fui olhar o que significa justiça, o dicionário traz 5 páginas. A IA resumiu. Eu falei, eu vou pegar o resumido. Porque se eu for falar de justiça, tudo que o dicionário fala seria uma aula de direito, jurídica. Mas eu peguei o resumo. Então vamos lá, o reino de Deus é justiça. O que é justiça? É o princípio que busca garantir o que é justo, correto e equilibrado nas relações sociais. E aí? O reino de Deus é o quê? Quando você olha justiça, vamos destrinchar. Justiça é o princípio que busca garantir. Eu tenho que ter a garantia de que no nosso relacionamento as coisas são justas. Ontem, por coincidência, não sei o porquê, lembrei agora. A Sofia me fez lembrar de uma situação que aconteceu quando ela era pequena. Lembra? Eu aqui pregando, estava a Sofia e mais 2 amiguinhas sentadas bem aqui. Não, foi aqui, eu me lembro aqui. Foi ali? Eu vou nela porque a memória dela acho que está melhor que a minha. Foi ela que viveu e foi eu que falei, então fica com ela. A dor maior foi dela. E eu me lembro que eu estou pregando e as três, entre aspas, estava lá, e conversando, e eu pregando, e eu olhava para ver, a Sofia olhando para mim, tipo assim, não sou eu, pai, não sou eu. E eu sabia que não era ela, e eu estou pregando aqui, e olhando para as crianças, tipo assim, pai, mãe, vem cá. É na época que as crianças ficavam aqui, né, Lu? Só que os pais não se tocaram.
E elas continuaram. E a Sofia, estátua. Oi? Isso, mandando elas ficarem, mas elas não ficaram. Aí, queridos, eu parei, falei, irmãos, dá licença um pouquinho. Aí eu disse assim, eu gostaria de pedir às meninas aqui, por gentileza, vocês podem fazer silêncio, ou se não, vou pedir para os seus pais virem aqui. Inclusive a minha filha. Por que se eu não falo inclusive a minha filha? Iam dizer o quê? Está protegendo a filha. Mas ela estava... Aí, meu irmão, quem estava lá atrás, os pais não iam ver que daqui eu estava vendo quem estava conversando. Quem estava lá, não. Eu tive que usar de quê? Inclusive a minha filha. Mas eu orei e falei, Deus, guarda o coração dela. A hora que a gente entrou no carro, a primeira coisa que ela falou, o que vocês acham? Eu pedi perdão para ela e justifiquei. Falei, eu vi, mas eu não poderia dizer só as outras duas meninas, sem falar o seu nome, que você estava junta. Não, eu sei. Falei, da próxima vez, se começar a conversar, você levanta e senta sozinha. Tipo assim, podia ter pensado nisso. Era criança, tá, irmãos? Ela tinha, não sei quanto tempo. 8 anos, mais ou menos, talvez até menos. Mas, enfim, justiça. Garantir o que é justo. O que é justo? Às vezes, queridos, a gente vê injustiça aí fora, não vê? Não podemos ver aqui dentro. Não podemos ter injustiça entre nós. Temos que buscar ser justo. Garantir o que é justo, correto e equilibrado. Olha que interessante. Nas relações, se nós tivermos isso aqui plenamente, como será o nosso relacionamento? Perfeito. Só que continua. Está ligada à igualdade de direitos, ao respeito às leis e à preservação da dignidade de todas as pessoas. Isso é justiça, isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz. O que significa paz? Paz é um estado de harmonia, tranquilidade e ausência de conflitos. Você já esteve num lugar onde tinha conflito? Você já esteve que todo dia, por exemplo, trabalhar sabendo que você ia ter conflito? Como que é? Como que é? Então, voltando, paz é um estado de harmonia, tranquilidade e ausência de conflitos, violências ou perturbações, tanto no nível social entre as nações ou pessoais, quanto individual, estado de espírito. Queridos, a paz é você estar o quê? Harmonia com tudo. Aí ele continua, representa justiça, respeito e ordem, sendo essencial para o bem-estar e segurança na convivência. Ponto final. Se você tem justiça e você tem paz, como que vai ser a sua vida? Se nós tivermos justiça e paz, como vai ser a nossa convivência? Pensando um no outro. Como que vai ser? Perfeito. Só que ele fala de alegria, mas eu queria dar uma ênfase. Mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem da onde? Eu fui olhar o que é a alegria normal e o que é a alegria vinda do Espírito Santo. Olhem, a alegria que vem do Espírito Santo. Primeiro eu vou falar do Espírito Santo, amém? É assim, ó. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses, eu fiquei maravilhado com isso aqui. Foi a Iá que falou. Claro que eu fui olhar a base bíblica, tudo bem? Aí, quando vai lá a alegria do Espírito Santo, é uma página desse tamanho, um monte de coisa. Eu peguei o resumo. Eu fui olhar nos dicionários, a mesma coisa. A Iá faz o resumo dos dicionários, só pode ser. Porém, olha só. A alegria do cristão não é uma alegria meramente momentânea e falsa.
É uma alegria contagiante, profunda e verdadeira, pois é gerada em Deus e produzida em nós pelo Espírito Santo. Eu falei, olha aí, pregando aí. Querido, isso aqui eu fiquei maravilhado. Eu falei, olha que resumo legal. Só que ela faz um complemento e esse matou tudo. Nós a experimentamos somente na medida em que permanecemos em Cristo Jesus. E a base bíblica que ela deu, Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. Eu falei, eu preciso colocar isso aqui. O resumo foi perfeito. Irmãos, eu vou ler de novo. A alegria do cristão não é uma alegria meramente momentânea e falsa, é uma alegria contagiante, profunda e verdadeira, pois é gerada em Deus e produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a alegria do Espírito. Agora, olha a diferença quando fala apenas alegria. Eu vou só ler. A alegria é uma emoção positiva e intensa, caracterizada por sensações de prazer, sensação paz, satisfação e contentamento, geralmente manifestada por sorrisos, risos ou energia elevada. Irmão, isso aqui é a alegria do mundo, é essa mesmo, ela é passageira. Ela é uma sensação, ela é produzida por causa de sorrisos, por causa de situações momentâneas. Continua dizendo, é uma resposta passageira a conquistas, momentos agradáveis ou companhia de pessoas queridas, atuando como um combustível que traz leveza, motivação e bem-estar físico. A pessoa que gera isso em você vai embora, como que você fica? Enquanto que a alegria do Espírito Santo, ela é o quê? Ela é produzida por Deus, em nós, pelo Espírito Santo. A alegria que vem do Espírito Santo, ela não é momentânea, ela não é falsa, ela é uma alegria duradoura e verdadeira. Aí você coloca tudo isso em tudo aquilo que estamos falando. Quando nós falamos em pensar um no outro, de não termos os problemas da vida, pensarmos um no outro, abrindo mão de coisas por causa do outro, porque o reino de Deus não é por causa das questões, não é por causa da comida, não é por causa de usar bermuda, não usar bermuda, disso ou daquilo. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça em nós. Esse é o reino de Deus. Versículo 18. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará. E vocês serão aprovados pelos homens. Irmãos, é a Bíblia. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, quais coisas? No caso deles, a comida. Qual pode ser talvez a minha e a sua? O que é ser Senhor? O senhorio de Cristo é quando nós deixamos Jesus ser o nosso dono, quando nós deixamos Jesus ser a autoridade, ser aquele que comanda a nossa vida. E se o reino dele é justiça, paz e alegria no Espírito, então as outras coisas serão passageiras. Está entendendo isso? Aí tem outra coisa que eu achei maravilhoso nesse texto. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor, se deixar é condicional, porque tem gente que não deixa. Tem gente que fala, não, aqui quem manda sou eu, não, aqui eu vou fazer do meu jeito. Mas ele está falando, se você deixar ele ser o Senhor, aí ele fala, Deus te agradará. Vão ser aprovados por Deus, Deus vai agradar. E ele complementa, e vocês serão aprovados por quem? Pelos homens. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas isso aqui para mim é maravilhoso. As nossas atitudes diante dos homens serão aprovadas. Por isso que Paulo vai falar lá em Filipenses, de sermos irrepreensíveis. O que é isso? É não ter motivo para ser chamado a atenção. É eu olhar para você e procurar motivo de censura, lembra?
motivo de correção, e não existir, você está aprovado. Eu poder bater no peito e dizer, eu seguro o rojão do irmão fulano de tal, da irmã fulana de tal, porque eu conheço o caráter dela. E vocês olharem para mim, eu olhar para você e falar assim, não, eu confio. Por quê? Porque é o caráter de Cristo na vida dela. Versículo 19 para encerrarmos. Desta forma, qual forma? Volta aos versículos anteriores. Se você conseguir viver isso aqui, dessa forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Fechou. Cada vez mais um. Dessa forma, tenhamos como alvo a harmonia, irmãos, em nome de Jesus. Se por um acaso você estiver em desarmonia com alguém, com alguma situação, se você tiver por acaso, por favor, coloque em ordem. Dessa forma, tenhamos como alvo, que seja o seu alvo, eu vou acertar essa questão, eu vou mudar nessa situação. Para quê? Para que a edificação seja completa entre uns e os outros, para com todos nós. Cada vez mais um. Dessa forma, temos o padrão de Cristo estabelecido em nossas vidas. Tenhamos como alvo a harmonia e a edificação, cada vez mais um. Pensando um no outro. E quando a gente olha, de quem? Quando nós olhamos no contexto, de quem? De uns para com os outros. Esse uns para com os outros, nós podemos colocar eu para com você, você para comigo, nós para todos nós, é a igreja. Nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, em tudo que fizermos. Esse é o reino de Deus. Pensando no outro, promovendo o outro, cada vez mais um.